Olá, aluno do sexto ano. Se você não assistiu ainda o tutorial sobre grandezas e medidas, o vídeo explicando direitinho o que é grandeza, o que é unidade, volta, assiste lá, depois faz as atividades e vem para corrigir. Vamos corrigir então a primeira semana do PET 7. Vai falar sobre grandezas e unidades. Então, está falando aqui, se você observar, a régua, ela tem as divisões, essas divisões grandes, é a cada centímetro, então o espaço entre duas divisões grandes é 1 centímetro, mas eu tenho também esses espacinhos menores aqui, ó, que são os que tem 10 divisões, então é o milímetro. Então a gente viu lá no vídeo anterior, o vídeo tutorial para essa semana, que eu tenho várias unidades para a gente com uma mesma grandeza que é comprimento. Então eu tenho a unidade central aqui, que é o padrão, é o metro, mas às vezes o metro é muito grande, então eu preciso de unidades menores. Então se eu tenho alguma coisa em metro e eu quero passar para decímetro, para centímetro, para milímetro, eu muito pequenininho, eu uso milímetro, né? Eu vou multiplicando da unidade maior, que é o quilômetro, para passar para menor, sempre da unidade maior para menor, eu vou multiplicar por 10. E da menor para maior, eu vou dividir por 10. Agora, multiplicar por 10, vamos lembrar, é só colocar zero na frente. E dividir por 10 é só você ou tirar zero ou andar a casa com a vírgula. Então, vamos. Na primeira atividade, ele fala que para medir a quantidade de fio, o Pedro ele tem uma tira de madeira e ele pensava que essa tira tinha 1 metro. Só que quando ele foi ver, ela tinha 105 centímetros e não 1 metro. E ele vendeu 827 metros de fio e mediu com essa tira. Então, 105 centímetros são mais do que 1 metro, é 1,05 metros, né? Então, ele recebeu menos do que o total do fio que ele entregou. Então, pergunta, quantos centímetros de fio o cliente levou sem pagar por eles? Eu vou fazer os 827 metros vezes 1,05, né? Porque é o que ele levou, pensando que era 827. Então, eu vou multiplicar, lembrando que eu esqueço que tem vírgula e multiplico aqui, ó, 7 vezes 5, 35, vai 3, e vou multiplicando, elevando a dezena. Vou tirar duas casas aqui, por quê? Porque o zero tá zero na dezena, então eu não tenho nada na dezena, eu vou multiplicar centena, então eu começo a colocar na centena. Então, 827, somando aí, depois que eu somei, aí é que eu vou pôr a vírgula. Como que eu sei que a vírgula é aqui? Eu conto aqui, ó, uma, duas casas, uma, duas casas. Então, ele levou 868,35 metros de fio. Só que a pergunta não é quanto que ele levou, é quantos centímetros ele levou sem pagar, quanto que ele levou a mais. Então, eu vou tirar desse valor que eu encontrei, 827, lembrando que vírgula debaixo de vírgula. Então, eu acho 41,35 metros. Só que o cliente levou 41,35 metros a mais, mas ele não perguntou quantos metros, ele perguntou quantos centímetros. Então, eu tenho que andar duas casas com a vírgula. Vai ficar 4.135 centímetros. Aí ele fala na letra C, sendo o preço do metro R$ 2,50, qual deveria ser o valor a ser pago pelo cliente, considerando a real quantidade de fio que ele levou? Então, se eu vou considerar a real quantidade de fio, eu vou considerar 868 metros e 35 centímetros. E vou multiplicar, então, isso pelo preço, que é R$ 2,50. Então, vamos fazer continha lá de novo. Esse zero aqui, esse último zero, eu esqueço dele
e faço a conta normal. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 3, 15 e 2, 17, vai 1. 5 vezes 8, 41, 41, vão 4. 30 com 4, 34, vai 3. 40 com 3, 43. Vou pôr o mais aqui, porque agora o 2 está no lugar de dezena. Então, não tem como dar unidade. Vou apagar lá em cima, para mim poder fazer de novo a conta lá. Vou pôr a unidade aqui, só põe a dezena no final. Então, vamos somar aqui, 75, 8, 0, vai 1, 7, 1, vai 1, 21. Então, agora eu conto 1, 2, 3 casas, conto aqui 3 casas e venho com a vírgula. Então, deu 2.170. Por que eu pus 88? Porque eu arredondei aqui, ó. Eu não tenho, na nossa moeda, a gente não usa 3 casas depois da vírgula, só 2. Então, como aqui é 5, quando for 5, marco 5, eu aumento uma casa. Então, ficou 2.170, o cliente deveria pagar 2.170. Considerando a quantidade real de fio vendido, quantos reais Pedro deixou de receber? Gente, você pode calcular o 827 vezes 2,50 e depois tirar daqui do 2.170,88, mas o que eu acho mais fácil, eu não sei que foi 41,35 metros que ele levou a mais, então é só multiplicar 41 vezes 35 por 2,50. Vamos fazer a continha lá de novo, ignora o zero outra vez, 5 vezes 5, 35, 25, vão 2, 3 vezes 5, 15, com 2, 17, vai 1, 5 vezes 1, 5 e 1, 6, 5 vezes 4, 20. Ponho mais, porque o 2 é dezena aqui, 2 vezes 5, 10, 0, vai 1, tem que apagar lá em cima, né, para não fazer confusão. 2 vezes 3, 6 e 1, 7, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 4, 8. Somo 5, 7, 6 e 7, 13, vai 1. 1 e 0 e 2, 3, 2 e 8, 10. Quantas casas depois da vírgula? Vou contar. Tem 2 no de cima, 1 no de baixo. 3 casas. Então, vou contar 1, 2, 3. Então, dá 103,375. Só que, como é dinheiro, eu vou arredondar para lá. Então, Pedro deixou de receber 103,38. Na atividade 2, ele fala que esse retângulo aí, o ABCD, ele tem 48 centímetros, né, de perímetro. Então, ele é formado por quadrados. Quadrados têm os lados iguais. Então, esse pedaço aqui é igual a esse, igual a esse. Então, eu tenho, 48 são, na realidade, aqui, ó, 8 pedaços iguais. Então, cada pedacinho desse que eu marquei vai ser 48 dividido por 6, vão ser 6 centímetros. Mas ele quer só essa parte cinza aqui. E nessa parte cinza aqui, ele diz que esse trechinho aqui, ó, CE, EF e FD, ele mede, são iguais. Então, eu tenho aqui 6, 6, 6. Agora aqui, ó, eu vou ter 6 dividido esse por 3, que é 2. Então, aqui é 2, aqui é 2. Aqui também vai ser 2 no centro. Agora, ele fala que essa medida é M, ela é igual a 2 vezes CE. Então, ela vai ser 2 vezes 2, 4. E aqui também vai ser 4. Somando tudo, eu botei 1, 2, 3, 6 vezes 3 de 2 vezes 2 de 4. Então, dá 18 mais 6 mais 8, que dá 32. 32 centímetros. Para mim passar para metro, eu ando 2 casas, fica 0,32, letra C. Atividade 3, ele fala que o João, ele sai do vértice B e chega no vértice D direto, normalmente, e tem 3.600 quilômetros. Então, ele faz esse trajeto aqui,
que tem 3.600 quilômetros, e que tudo aqui são quadrados, né? Então, o quadrado tem os lados iguais, então esse lado, esses pedacinhos são todos iguais. Então, cada pedaço desse vai valer quanto? 3.600 dividido por 4, são 900 metros. E ele fala que aqui, ó, CE, F e FD tem o mesmo tamanho. Então, eu vou pegar esses 900 metros e dividir por 3, vou achar 300. Então, cada um é 300. E ele fala também que M é 2CE. Então, esses dois pedaços aqui, eles valem 2 vezes 300, que são 600. Então, quanto que ele teve que andar mais? Aí eu contei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 trechos de 900. 1, 2, 3 trechos de 300 e 2 trechos de 600. Então, fazendo a conta, 5 vezes 900, 4.500, 3 vezes 300, 900, 2 vezes 600, 1.200. Somando tudo, 6.600. Mas não é essa a pergunta. A pergunta é quanto que ele andou a mais. Então, vou fazer 6.600 menos os 3.600. Vou achar 3.000. Mas ele quer em quilômetro. Quilo é 1.000. Então, vou tirar 3 zeros aqui. Vai ficar a letra B. Na atividade 4, ele fala que na aula da professora, ela escreveu as sentenças e mandou os alunos observar. Então, aqui, com que eles falaram que o comprimento da quadra da escola deve ser medido em metros. Tá certo, né, gente? É a unidade ideal. O comprimento do tampo da carteira, em milímetro? Não, milímetro vai ser muito pouquinho, né? O ideal seria em centímetro. No 3, a espessura do livro de matemática em milímetro pode ser em milímetro também, mas apesar que o ideal seria centímetro, mas dá para medir em milímetro também. A distância entre Belo Horizonte e Ouro Preto em quilômetro, isso aí está certo, distância entre cidades, quilômetro. Então, quantas associações fez certo? Eu considerei 3, por causa desse milímetro aqui. Na atividade 5, gente, ele fala que o Eduardo ele pesquisou e ele pegou valores para a extensão do Rio Amazonas, ele põe aqui 7.025, mas ele não pôs o quê? E a gente precisa saber. Então, no Rio Amazonas, vai 7.025 o quê? São quilômetros, né? Ele é muito comprido, ele é um rio que atravessa a América do Sul toda. Aí depois ele pôs 3 para a espessura do copo de vidro. O copo de vidro aqui é muito fininho, então é em milímetro que seria o ideal. E o pico da neblina, né, a altura do pico da neblina, 3.014. Então, o pico da neblina, geralmente, as alturas assim, a gente mede em metro. Então, quilômetro, milímetro e metro é letra D. Atividade 6 fala que o Lucas fez uma adição conforme está aqui no quadro, né? Então, aí, ó. No entanto, a professora disse que a conta estava errada. Realmente a conta está errada, né, gente? Porque aqui ele misturou metro, decímetro e centímetro. Eu não posso fazer isso. E ele quer o resultado em decímetro. Então, aqui, ó, lembrando da gradinha lá que a gente faz a conversão. De metro, para passar para decímetro, eu vou multiplicar por 10. Então, isso aqui vai ficar 12 decímetros. De decímetro, já está em 23, 2,3 já está em decímetro. 30 centímetros, de centímetros, para mim voltar para decímetro, eu divido por 10. Então, ficam 30 dividido por 10, vai ficar 3 decímetros. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou somar 12 mais 2,3 mais 3. Eu tenho que pôr vírgula debaixo de vírgula. Aqui onde não tem, eu ponho vírgula e ponho zero. Então, somando aqui, vai dar 3, 2 mais 2 mais 3, 7. Então, vai dar 17,3 decímetros, que é a letra B. Então, com isso, a gente conclui a semana 1 do PET 6. Até a semana 2. O tutorial já está saindo aí para vocês.